Simbora então, povo! Dando continuidade aqui então à aula de propriedades de radiciação, vamos fazer alguns exercicinhos aqui para servir de exemplo. Bom, calcular o valor da expressão. Então, como é que eu calculo aqui, ou quais são os caminhos que eu posso utilizar para calcular a raiz de 0,25? Então, um caminho que eu posso sugerir seria a gente transformar esse número decimal em uma fração decimal. Por exemplo, raiz de 25 centésimos. Qual é a vantagem de ter feito isso? Que nas propriedades vocês viram que a gente pode separar isso, né? Eu posso escrever aqui raiz de 25 sobre a raiz de 100. Então, a propriedade das raízes me permite separar uma divisão e separar uma multiplicação. E aí a raiz de 25 é 5 e a raiz de 100 é 10. E aí eu posso fazer a simplificação aqui no final. 5 e 10, né? Dá para dividir em cima por 5 e dá para dividir embaixo por 5 também. Então fica 1 sobre 2, que dá 1 sobre 2, 0,5. Na verdade, a gente poderia também ter simplificado aqui por 25 e por 25, né? Aqui, ó, já nessa linha já poderia ter feito uma simplificação. Por isso que eu tenho dito para vocês que na maioria das vezes a gente tem muitos caminhos para seguir, né? Então, ó, isso aqui é uma forma de fazer, uma das, né? Raiz cúbica do 64. O que eu posso fazer pelo 64? Eu tenho que procurar, né, um número que multiplicado por ele mesmo 3 vezes resulte em 64. Se você tiver dificuldade de descobrir esse número, um caminho que nós podemos utilizar é a fatoração desse 64. Então, eu posso fazer a decomposição em fatores primos. Por exemplo, 64 dá para dividir por 2, que dá 32, por 2, que dá 16, por 2, que dá 8, por 2, que dá 4, por 2, que dá 2, por 2, que dá 1. Então, ele ficou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, isto aqui pode ser escrito raiz cúbica de 2 à sexta. E agora eu posso utilizar uma outra propriedade, que a gente viu que é muito importante. Eu posso pegar esse 3 aqui e passar ele aqui dividindo. Então, eu tiro da raiz e fica 6 por 3. E 6 dividido por 3 é 2. Então, 2 ao quadrado é 4. Ó. 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Mas esse é um caminho, né, que dá para seguir. Temos outros vários. Aqui. Vamos simplificar aqui essas raízes, né, dividindo o expoente do radicando e o índice do radical. Ou seja, nós vamos passar isso aqui para cá. Só para treinar aquela propriedade que a gente acabou de utilizar ali. Então, aqui vai ficar 4 sextos. Dá para a gente simplificar, né? Por 4 e por 6. Aqui, dá para dividir por 2 e por 2, né? E aí eu ficaria com 2 terços, né? Como aqui não vai ser possível eliminar o radical, eu vou manter, ó. Vai ficar raiz cúbica de A ao quadrado. E nós poderíamos ter feito isso aqui, né? Ou já ter feito direto usando a propriedade que a gente acabou de ver na aula anterior. Aqui está 6, aqui está 4. Eu mostrei para vocês que se eu dividir lá fora por 2, eu posso dividir aqui dentro por 2. Aí isso faria com que eu não precisasse transformar em fração aqui, né? A potência em fração. Então, vai ficar 6 por 2 dá 3 e 4 por 2 dá 2. Olha só. É a mesma coisa, só que fazendo por outro caminho. Este aqui, ó,
Aqui existe um 2 e aqui um 6. Então, dá para dividir por 2 e dá para dividir por 2, né? Usando esta propriedade que eu acabei de mostrar para vocês. Daí, como é que fica? Como aqui ficou 1, não existe raiz de 1, né? Então, sai da raiz. Então, vai ficar simplesmente 2 ao cubo, que por sua vez é 8. Ou, dava para fazer passando, dividindo, né? Transformando a raiz em potência. Aqui, quando não tem nada, é 2. Esse 2 passaria aqui dividindo. Vai ficar 2 elevado a 6 sobre 2. 6 sobre 2 é 3. E 2 elevado a 3, ou 2 elevado ao cubo, é 8. Aqui também, no próximo, nós poderíamos dividir aqui por 5. Só que daí lá dentro eu tenho que dividir por 5 também. E aí nós ficaríamos com 2 aqui e 1 aqui dentro, né? Então, ou seja, raiz quadrada de 2, simplesmente. Ou, a gente ajeitando aqui, né? Poderia passar dividindo, como a gente já fez alguns. Esse 10 dá para passar dividindo aqui, ó. Essa é uma coisa que eu gosto de fazer mais isso aqui. Simplificando, vai ficar meio. E devolvendo para a raiz quadrada de 2, né? Porque esse 2 aqui, ele volta a ser o índice. Só que o índice eu não preciso escrever, né? Beleza? Agora esses aqui, que é parecido com o B que eu já fiz, né? Parecido com esse aqui, ó. Esses aqui é super mega importante, que você saiba simplificar. Aqui só eu esqueci de mudar o enunciado, deixa eu arrumar aqui. Então é só simplificar os radicais. Como é que eu posso escrever essa raiz de 12 numa maneira mais simples? Então, um caminho que a gente utiliza aqui é fazer a fatoração do radicando, do 12. Então, eu vou fatorar o 12. Vamos ver se vai dar para tirar alguma coisa. 12 dividido por 2, decomposição em fatores primos, né? Você tem que lembrar de como faz decomposição em fator primo. 12 por 2 dá 6, dividido por 2 dá 3, por 3 dá 1. Lembrando que aqui só podem entrar os números primos, né? E os números primos são 2, 3, 5, 7, 11, 13, assim por diante. Números divisíveis por ele mesmo e por 1, né? Tem apenas 2 divisores. Bom, como aqui é uma raiz quadrada, o ideal é separar de 2 em 2. E esse aqui vai dar para fazer isso. Aqui eu posso escrever 2 ao quadrado vezes 3. Utilizando a propriedade das raízes, eu posso separar aqui, né? Esta multiplicação vai ficar raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3. Continuando aqui embaixo, por vários motivos, você pode até cortar direto, né? Vai ter gente que vai ficar morrendo de vontade aqui de cortar direto, ó, raiz quadrada com o quadrado. Posso cortar? Pode, mas por que que pode? Você sabe? Sei, né? Que a gente acabou de falar. Esse 2 passa dividindo esse 2 aqui. Então, aqui nós ficaríamos 2 elevado a 2 sobre 2. E aqui continua dentro da raiz, porque não vai dar simplificação. 2 sobre 2 é 1, então ficaremos com 2 raiz de 3. Ó. Certo? Posso, professor, cortar aqui direto? Pode, mas tome cuidado com o cortar. Você tem que estar muito ciente daquilo que você está fazendo. Próximo, vamos mexer no 18. Vamos fatorar o 18 também. Ó, repare que é raiz quadrada, certo? Nesse aqui vai acontecer uma coisa bem legal. Ó. 18 por 2 dá 9. 9 tem raiz quadrada, né? Então, eu nem vou continuar fazendo a fatoração aqui, tá? Olha o que eu vou fazer. Eu vou deixar escrito assim. 9 vezes 2. Por que 9 vezes 2? Porque como aqui é raiz quadrada e eu sei que o 9 tem raiz quadrada,
Quando eu separar, vai ficar raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 2, né? Raiz quadrada de 9 é 3. 3 raiz de 2, ó. Certo? Ah, eu não gostei desse jeito. É só continuar dividindo. 9 dá por 3, que dá 3, que dá 3, que dá 1. Aí, ao invés de fazer isso, você escreveria 3 ao quadrado vezes 2. Mas se 3 ao quadrado não é a mesma coisa que o 9, né? Ele também vai sair da raiz aqui se a gente cortar, ó. Então vai ficar 3 raiz de 2 direto. Outra coisa, tem gente que nem separa, né? Como já sabe que na multiplicação eu posso tirar cada uma das partes, muita gente pega daqui e já pula para cá, ó. Pode? Pode, desde que você esteja se sentindo seguro, né? Eu aconselho você fazer essas partes aqui primeiro para você ir pegando a manha, né? Até você se sentir confiante. 75 e o 98. Vou dar um minutinho para vocês fazerem a simplificação desse e a gente já corrige. Vai lá. Então, 75. Vamos fatorar o 75. 75 dá para dividir por 3, né? Daí dá 25. Ó, daí dá para fazer aquele macete que eu falei para vocês, ó. 25 tem raiz quadrada, então não precisava nem continuar. Eu posso fazer isso aqui, ó. Raiz de 25 vezes 3. Separando, ou quem se sentir seguro poderia fazer direto, né? Raiz de 25 é 5. Então, e raiz de 3 não tem exata, então continua assim. Quem não quisesse fazer assim, ou ainda não está se sentindo seguro, podia fazer, né? 25 dá por 5, que dá 5, por 5, que dá 1. E aí, a diferença aqui faríamos assim, né? 5 ao quadrado vezes 3. Separa 5 ao quadrado. Raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5, então daria também 5 raiz de 3. O 98, vamos lá. Fazer aqui o 98. Dá para dividir por 2, que dá 49. Olha lá, de novo. 49 tem raiz quadrada exata, né? Então, eu posso escrever assim, ó. Olha como fica rapidinho. Raiz de 49 vezes 2. Raiz de 49 é 7, então ficaria 7 raiz de 2. Confere isso aí? Molezinha, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos pegar... Isso aqui tá valendo. Já dá para ter uma ideia aí, já dá para vocês resolverem os exercícios e a gente corrigir depois. Isso aí, show de bola. Gostou dessa aula? Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Um abraço e até as próximas aulas.